Você passou meses, talvez anos, sendo o alvo silencioso. Riram da sua serenidade. Chamaram sua paciência de fraqueza. Tentaram convencer o mundo, e às vezes até você mesmo, de que aquela quietude era sinal de fracasso. Mas hoje tudo isso se transforma, porque a máscara caiu e o que está surgindo não é o que eles esperavam ver. Se você está aqui, é porque sente que atravessou um processo que poucos conseguem nomear. Uma temporada de invisibilidade que, no fundo, estava construindo você para algo que vai muito além do que qualquer pessoa ao seu redor podia imaginar. Fique até o final, porque o que vou revelar aqui não é motivação superficial. É um mapa do que aconteceu com você e do que está prestes a se manifestar na sua vida. Vamos começar com uma pergunta direta. Quantas vezes você ficou em silêncio quando poderia ter respondido? Quantas vezes engoliu a indignação, não por fragilidade, mas porque algo dentro de você sabia que aquela disputa não valia sua energia? Quantas vezes as pessoas ao seu redor interpretaram esse silêncio como conformismo, como submissão, quando na verdade era discernimento puro operando em você? Existe uma diferença brutal entre quem cala porque tem medo e quem cala porque compreendeu que o silêncio é a resposta mais poderosa que existe. E essa diferença, a maioria das pessoas nunca aprende. Você aprendeu. Não em uma sala de aula, não em um livro de autoajuda, mas no laboratório mais exigente que existe, a vida real, com suas decepções, seus planos que não se concretizaram, os comentários maldosos e os momentos de solidão profunda. Agora, antes de continuar, preciso que você faça uma coisa. Se isso já está tocando algo real dentro de você, clica no like agora. Parece simples, mas esse gesto diz ao algoritmo que este conteúdo precisa chegar a mais pessoas que estão exatamente onde você esteve. Você pode ser o motivo de alguém encontrar isso hoje. A temporada nas sombras não foi um castigo. Existe uma narrativa que o mundo moderno empurra goela abaixo. O sucesso tem que ser visível, rápido e barulhento. Se você não está aparecendo, não está crescendo. Se não está sendo aplaudido, não está avançando. As redes sociais transformaram essa mentira em uma religião. E milhões de pessoas vivem escravizadas a ela, checando likes às 3 da madrugada, medindo o valor da própria vida em comentários e compartilhamentos. Mas você, em algum momento da sua jornada, começou a se desconectar desse sistema. Talvez não tenha sido uma escolha consciente no início. Talvez tenha sido uma dor, uma traição que te fez recuar, uma perda que te forçou para dentro, um cansaço tão profundo que a ideia de continuar correndo atrás de aprovação simplesmente parou de fazer sentido. E enquanto você estava nesse processo de recuo, as pessoas... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Ao redor interpretaram como fraqueza. Ele sumiu. Ela desistiu. Coitado, não aguentou a pressão. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você ainda não tenha se permitido acreditar completamente. Eles estavam errados, profundamente.
completamente errados. A natureza é a professora mais honesta que existe. E ela nos ensina isso com uma clareza que não deixa espaço para dúvida. O IP mais resistente, a árvore que enfrenta qualquer tempestade, não cresce em campo aberto, exposto a todos os ventos, aplaudido por todos que passam. Ele cresce na mata, muitas vezes cercado por outras árvores, com pouca luz chegando, desenvolvendo raízes que descem metros e metros abaixo da superfície, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde o processo acontece em completo silêncio. E quando a tempestade chega, quando os ventos que derrubam tudo ao redor se aproximam, é exatamente esse IP que fica de pé. Não porque foi o mais aplaudido no processo de crescimento, mas porque foi o mais profundo. Você estava crescendo raízes. O que eles chamaram de fraqueza era proteção divina. Agora quero falar de algo que a ciência moderna está apenas começando a entender, mas que as tradições espirituais de todo o mundo já sabiam há milênios. Existe um estado de proteção que se ativa em pessoas que estão em processo de propósito. Uma espécie de campo energético, ou se você preferir uma linguagem mais científica, um estado neurológico de hipervigilância calibrada que começa a funcionar como um filtro automático entre você e o que pode te destruir. Pesquisadores de neurociência chamam isso de inteligência emocional de alto nível. As tradições espirituais chamam de discernimento, ou graça, ou unção. O nome não importa tanto quanto o efeito. Você começa a perceber intenções antes de palavras serem ditas. Você começa a sentir quando uma situação não é para você antes mesmo de ela se desenvolver completamente. Você começa a recuar instintivamente de ambientes e pessoas que, alguns anos atrás, teriam te consumido completamente. E o que acontece quando você começa a exercitar esse discernimento? As pessoas ao redor sentem. Elas não conseguem nomear, mas sentem. E a reação delas diz tudo sobre quem elas são. Quem tem boas intenções com você respeita esse novo filtro. Pode estranhar no começo, pode perguntar se está tudo bem, mas respeita. Quem estava te usando, quem se alimentava da sua necessidade de aprovação, quem só estava presente porque você era fácil de manipular, essas pessoas começam a reagir de forma diferente, com irritação, com acusações de que você mudou para pior, com tentativas de te fazer voltar ao estado de disponibilidade total que beneficiava somente eles. Preste atenção nisso. A forma como alguém reage ao seu crescimento é o raio-x mais preciso das intenções dessa pessoa. Não existe mentira que resista a esse teste. Cada porta fechada era um redirecionamento. Quero te pedir para fazer um exercício agora mesmo. Pensa em uma das maiores rejeições da sua vida. Pode ser um emprego que não veio, um relacionamento que não funcionou, uma oportunidade que pareceu escapar pelos dedos no momento em que você mais precisava. Pensa nessa dor específica. Agora, de onde você está hoje, olhando para aquela situação com o que você sabe agora sobre a sua própria história, me responde. Se aquilo tivesse dado certo, você estaria melhor ou pior do que está agora? Aposto que a resposta te surpreende. Existe um padrão que aparece repetidamente na vida de pessoas que estão operando em propósito. As maiores rejeições se revelam com o tempo como as maiores proteções. O emprego que não veio abriu espaço para o negócio que transformou sua vida. O relacionamento que terminou liberou energia para você encontrar quem realmente te vê. A porta que bateu na sua cara te redirecionou para um corredor que você nunca teria encontrado se a primeira porta tivesse aberto. Mas aqui está o detalhe cruel. No momento da rejeição, você não tem acesso a essa perspectiva. No momento da rejeição, a dor é real, a humilhação é real, o medo de que isso nunca vai melhorar é visceralmente real. E é exatamente nesse momento de escuridão que o caráter é forjado. Sabe por que o ouro precisa do fogo? Não é crueldade da natureza.
É o único processo que separa o que é genuíno do que é impureza. O ouro que nunca passou pelo fogo é cheio de outras substâncias misturadas, substâncias que enfraquecem, que distorcem, que corrompem. O fogo não destrói o ouro. O fogo revela o ouro. Você passou pelo fogo, várias vezes provavelmente. E o que está sobendo à superfície agora, o que as pessoas ao seu redor estão começando a perceber, é o ouro que sempre esteve ali, mas que agora está purificado, destilado, autêntico ao extremo. Você se tornou um espelho que ninguém pediu para encarar. Aqui chegamos em um dos pontos mais fascinantes e também mais desafiadores dessa jornada. E eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque isso explica muita coisa que talvez ainda esteja te confundindo. Quando você alcança um certo nível de autenticidade, quando você para de performar versões de si mesmo para agradar, para ser aceito, para não criar conflito, algo muito estranho começa a acontecer ao seu redor. As pessoas começam a ficar desconfortáveis com a sua presença, não porque você fez algo de errado, mas porque você passou a refletir algo que elas não querem ver em si mesmas. Pensa assim: se você está em um ambiente cheio de pessoas que vivem de aparências, que passam o dia construindo versões falsas de si mesmas para consumo externo, e você chega sendo simplesmente você, sem a máscara, sem a performance, sem a necessidade de impressionar, o que acontece automaticamente? Cada pessoa autêntica em uma sala de falsidades funciona como um espelho involuntário. Sem dizer uma palavra, sem fazer nenhum julgamento consciente, a sua presença genuína faz com que as pessoas ao redor se comparem, se questionem, sintam aquela coceira incômoda de quem está vivendo uma vida que não é sua. E aí começa a reação delas. Não contra você, tecnicamente, mas contra o reflexo que você provoca. Elas podem começar a te evitar. Podem falar mal pelas costas, podem tentar te convencer de que você se acha. Podem criar histórias sobre arrogância, sobre isolamento, sobre mudança negativa. Tudo isso é, no fundo, uma tentativa de apagar o espelho, porque olhar para ele dói demais. Entende o que isso significa? Cada ataque, cada fofoca, cada tentativa de diminuir quem você se tornou é, na verdade, uma confissão involuntária. Uma confissão de que a luz que você carrega está incomodando exatamente quem mais precisa examiná-la. Se você tem alguém assim na sua vida agora mesmo, alguém que parece irritado com a sua calmaria, que se incomoda com o seu crescimento, que tenta te pular de volta para quem você era antes, comenta aqui embaixo com a letra X. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso enquanto assiste. A ciência por trás da energia que você irradia. Vamos falar de ciência por um momento, porque isso não é apenas espiritualidade. Isso tem base sólida em pesquisa. O Instituto HeartMath, um dos centros de pesquisa mais respeitados do mundo em neurociência e inteligência emocional, descobriu algo revolucionário. O coração humano gera um campo eletromagnético que se estende metros além do corpo físico. Esse campo não é metáfora, é mensurável. E ele muda dependendo do estado emocional da pessoa. Quando você está em estados de coerência, que é como os pesquisadores chamam, o estado de paz interior genuína, de autenticidade, de alinhamento entre o que você pensa, sente e age, esse campo eletromagnético se torna mais forte, mais organizado, mais expansivo. E esse campo afeta as pessoas ao redor de forma mensurável, influenciando o estado neurológico delas, alterando o ritmo cardíaco delas, modificando os padrões de ativação do sistema nervoso delas. Em linguagem popular, sua paz irradia, sua autenticidade é contagiante. Sua coerência interna afeta o ambiente antes mesmo de você abrir a boca. Isso é o que as tradições espirituais chamam de presença. É o que os mestres espirituais de todas as culturas tinham em comum.
independentemente da religião ou da tradição. Não era necessariamente o que eles diziam, era o que eles irradiavam. E aqui está a parte que mais me fascina. Esse estado de coerência, essa capacidade de irradiar uma presença que transforma ambientes, não é dom exclusivo de santos ou iluminados. É o estado natural do ser humano, quando para de gastar energia mantendo máscaras, performando versões falsas de si mesmo e buscando aprovação externa compulsivamente. Você, ao longo do seu processo, ao longo desses anos de silêncio e de refinamento, foi gradualmente liberando energia que antes estava aprisionada na performance. E essa energia liberada está agora disponível para a sua essência real. É por isso que as pessoas sentem algo diferente quando estão perto de você. Não é misticismo, é física. Quero te contar uma história. Imagina um homem de 42 anos. Vamos chamar de Marcos. Marcos passou a vida inteira sendo o mais falante da roda, sempre com uma resposta na ponta da língua, sempre com uma história, sempre com uma piada pronta. Ele confundia isso com carisma. As pessoas ao redor confundiam isso com segurança, mas por dentro, Marcos estava aterrorizado pelo silêncio. Cada pausa na conversa parecia uma ameaça. Cada momento sem um elogio ou um sorriso de aprovação parecia uma rejeição. Ele preenchia o vazio compulsivamente, não porque tinha algo crucial a dizer, mas porque o silêncio expunha a insegurança que ele carregava no peito. Com o tempo, os relacionamentos de Marcos começaram a mostrar um padrão estranho. As pessoas o achavam cansativo. Os papos com ele não desciam, não criavam raiz. Ninguém sentia que realmente o conhecia, porque ele nunca ficava na quietude necessária para revelar quem de fato era. A virada de Marcos começou com uma perda, a morte do pai, com quem ele nunca teve uma conversa de verdade, porque sempre estava falando demais para conseguir ouvir. E naquele silêncio forçado do luto, Marcos descobriu algo que nenhuma palavra jamais tinha conseguido lhe dar: a si mesmo. Ele levou 2 anos para aprender a se sentir confortável no silêncio. 2 anos para parar de usar as palavras como uma couraça. E quando finalmente aprendeu, algo extraordinário aconteceu. As pessoas começaram a ouvi-lo de verdade. Porque quando ele falava, dizia algo que valia a pena escutar. E quando ele ficava quieto, a qualidade da sua presença preenchia o ambiente de um modo que suas palavras nunca tinham conseguido. Marcos não é um personagem inventado para motivar. Marcos é uma síntese de dezenas de histórias reais que se repetem, com pequenas variações, em consultórios de psicólogos, em círculos de cura, em grupos de desenvolvimento pessoal por todo o Brasil. E talvez, em algum nível, Marcos seja um pouco você também, porque o silêncio que você aprendeu a habitar não é vazio, é a coisa mais cheia que existe. Tem uma frase que circula há anos, geralmente atribuída a uma sabedoria popular, que diz: "Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes." É uma das frases mais compartilhadas porque toca em algo profundamente verdadeiro sobre a experiência humana. Mas quero ir além da frase bonita e falar do mecanismo real por trás disso. Quando alguém tenta te enterrar, seja através de traição, de fofoca maldosa, de sabotagem, de rejeição deliberada, de exclusão calculada, o que estão fazendo inconscientemente é te forçar para dentro, te forçar para baixo. E para uma semente, ir para baixo e para dentro não é destruição. É o começo do processo de germinação. A semente que nunca foi enterrada, nunca germina. Ela fica na superfície, exposta, vulnerável, sem proteção, sem a pressão e a umidade que ativam o processo de crescimento. A semente precisa da terra ao redor, precisa da escuridão, precisa da pressão. O que os seus detratores, os seus críticos, os seus sabotadores fizeram foi involuntariamente criar as condições perfeitas para a sua germinação. E agora,
a ironia que eles não conseguem processar, a raiz que cresceu naquela escuridão é mais profunda do que qualquer coisa que teria crescido em campo aberto, sob aplausos e luz constante. E quando a árvore que você se tornou começa a aparecer acima da superfície, eles não conseguem entender de onde vem essa força. Não conseguem entender como alguém que eles enterraram pode estar crescendo com tanta solidez. A resposta está na profundidade das raízes. E as raízes foram feitas com exatamente o material que eles forneceram. Agora chegamos em um dos pontos mais irônicos e ao mesmo tempo mais fascinantes dessa jornada. Isso é uma coisa que precisa ser dita claramente, porque muita gente passa por isso e não consegue ver a dimensão cômica e providencial do que está acontecendo. As mesmas pessoas que tentaram te caluniar, que espalharam histórias sobre você, que ficaram horas falando sobre o que você faz ou deixa de fazer, essas pessoas fizeram algo que nenhum assessor de marketing caro conseguiria fazer por você. Colocaram seu nome na boca de pessoas que você nunca teria alcançado sozinho. Pensa bem, fofoca tem um alcance extraordinário. Uma história negativa sobre alguém viaja mais rápido do que qualquer notícia boa. E cada vez que alguém fala de você, mesmo tentando te diminuir, está espalhando o fato de que você existe, de que você importa o suficiente para ser o assunto, de que sua trajetória vale a pena ser comentada. E aqui está o detalhe que transforma tudo. Quando as pessoas que ouviram falar de você finalmente te encontram, seja pessoalmente, seja através das suas criações, seja através da sua história, o que elas encontram? Não a versão distorcida que foi espalhada. Encontram você, a versão real, refinada, autêntica, que passou pelo fogo e saiu mais pura. E a dissonância entre o que foi dito sobre você e o que você realmente é tem um efeito poderoso. Faz as pessoas confiar em você mais profundamente do que confiariam se nunca tivessem ouvido as calúnias. Porque a diferença entre a distorção e a realidade fala mais alto do que qualquer propaganda poderia falar. Eles não sabiam, mas estavam construindo seu legado enquanto tentavam destruir sua reputação. Quero falar de algo que pode soar abstrato, mas que tem implicações muito concretas na sua vida cotidiana. Existe uma diferença fundamental entre dois tipos de poder que as pessoas exercem no mundo. O primeiro tipo é o poder baseado em dominação. É o poder que precisa de validação constante, que se alimenta de controle sobre outros, que cresce através de intimidação, de manipulação, de hierarquia rígida. É o poder que precisa ser visto para existir. É o poder que enfraquece quando ninguém está olhando. O segundo tipo é o poder baseado em presença. É o poder que não precisa se anunciar porque é sentido antes de qualquer anúncio. É o poder que cresce em silêncio e se manifesta em resultados. É o poder que não depende de plateia para ser real. É o poder que você construiu. A paz não é ausência de conflito. A paz é o estado em que você opera quando não precisa mais gastar energia reagindo ao que não te diz respeito, defendendo posições que já estão além de qualquer questionamento ou provando valor para quem não tem olhos para enxergar. A paz é o estado em que a energia que antes era consumida por ansiedade, por reatividade, por busca de aprovação, fica disponível para criação, para discernimento, para ação precisa. E em termos práticos, o que isso significa? Significa que você consegue tomar decisões melhores, porque não está reagindo a partir do medo. Significa que você constrói relacionamentos mais sólidos, porque as pessoas sentem que você não precisa de nada delas, o que paradoxalmente faz com que queiram dar tudo. Significa que você produz resultados mais consistentes, porque sua energia não está sendo drenada por batalhas que não vale a pena travar.
A paz não é o prêmio no final da jornada. A paz é a ferramenta mais poderosa que você pode carregar ao longo dela. Se você está sentindo que esse conteúdo faz sentido para onde você está agora na sua vida, ativa o sino do canal para não perder nenhum vídeo, porque esse é só o começo de uma série de conteúdos que vão aprofundar ainda mais tudo que estamos conversando aqui. Existe um fenômeno que acontece de forma quase matemática quando uma pessoa chega no nível de autenticidade e presença que estamos descrevendo. As máscaras ao redor começam a escorregar. Não porque a pessoa faça algo para tirá-las, mas porque a energia de verdade cria uma pressão sobre as ilusões que acaba sendo insustentável. É como acender uma luz em um quarto que estava escuro. A luz não persegue as sombras, ela simplesmente existe, e onde ela existe, sombra não pode existir. Você não precisa lutar contra as ilusões das pessoas ao seu redor. Você simplesmente precisa existir no seu estado de autenticidade, e as ilusões começam a se tornar insustentáveis na sua presença. Isso acontece em várias esferas da vida. No ambiente de trabalho, você começa a perceber claramente quem está realmente comprometido com resultados e quem está apenas fazendo pose de comprometimento. Nos relacionamentos, você começa a perceber quem está presente de verdade e quem está presente apenas pelo que você pode oferecer. Na família, você começa a enxergar os padrões que sempre existiram, mas que sua necessidade de harmonia te impedia de ver. E essa clareza, embora às vezes seja dolorosa, é fundamentalmente libertadora. Porque você para de investir energia em dinâmicas que estão te consumindo sem te nutrir. Você para de cultivar relacionamentos que existem apenas no nível da superfície. Você começa a fazer escolhas a partir de uma visão muito mais nítida do que realmente está acontecendo. Alguém que você conhece teve a máscara revelada recentemente? Conta nos comentários, sem precisar nomear, apenas conta como foi o momento em que você percebeu. Isso ajuda outras pessoas a reconhecerem os sinais nas suas próprias vidas. Precisamos falar sobre uma das confusões mais comuns que acontece nessa fase da jornada. Quando você deixa de buscar aprovação compulsivamente, quando você para de ficar se justificando constantemente, quando você responde a um questionamento com calma, ao invés de ansiedade, as pessoas que ainda operam no modo de necessidade de validação interpretam isso como arrogância. Não é. É autorrespeito. E a diferença é enorme. A arrogância vem de insegurança. O arrogante precisa se colocar acima dos outros para sentir que tem valor. Ele diminui para crescer. Ele compara constantemente, e a comparação sempre tem que ser favorável a ele. A arrogância é barulhenta porque precisa ser ouvida para existir. O autorrespeito vem de certeza interna. Quem tem autorrespeito não precisa que você concorde, não precisa da sua admiração, não precisa da sua validação. Ele já sabe quem é, já sabe o que vale, já sabe para onde está indo. E essa certeza não precisa se anunciar, porque ela não depende da sua percepção para ser real. A tranquilidade que você demonstra quando alguém tenta te provocar não é indiferença fria. É a expressão natural de alguém que não precisa provar nada. É a resposta de alguém que entendeu que nem toda provocação merece resposta, não porque você tenha medo de responder, mas porque você está ocupado demais construindo o que precisa ser construído para gastar energia em batalhas de ego. E aqui está o paradoxo maravilhoso. Quanto menos você busca impressionar, mais você impressiona. Quanto menos você precisa de atenção, mais atenção você naturalmente recebe. Quanto menos você anuncia sua grandeza, mais ela fala por si mesma. E assim chegamos ao coração de tudo. E quero falar sobre isso com a seriedade que esse chamado merece. Existe uma pergunta que ecoa dentro do ser humano desde sempre, atravessando gerações e fronteiras. Qual é o meu propósito?
Por que eu estou aqui? O que eu vim realizar? A maioria passa a vida tentando responder isso de fora para dentro, olhando para o que dá mais dinheiro, para o que os amigos admiram, para o que a família esperava, para o que é considerado sucesso no mundo. E vive uma insatisfação crônica, porque a resposta verdadeira nunca vem de fora. A jornada que você trilhou, essa temporada de recolhimento, de refinamento e de construção longe dos holofotes, foi essencialmente um processo de tirar as cascas para reencontrar o que sempre esteve no seu núcleo. O propósito não é algo que você precisa descobrir do zero. É algo que você precisa se lembrar, porque ele sempre esteve aí, apenas coberto por anos de condicionamentos, medos, performances e pela necessidade desesperada de validação. E quando você começa a agir a partir desse centro, quando suas escolhas passam a ser guiadas pelo que há de mais profundo e verdadeiro em você, e não pelo que é mais aplaudido lá fora, algo muda de forma irreversível. O esforço ganha uma qualidade diferente. Não se torna necessariamente mais fácil, mas se torna Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.